Tales de Mileto. Tales de Mileto foi um filósofo, matemático, engenheiro, homem de negócios e astrônomo da Grécia Antiga. De ascendência fenícia, nasceu em Mileto, antiga colônia grega, na Ásia Menor, atual Turquia. Como ele era comerciante, adquiriu muito conhecimento matemático dos locais por onde passava. Tales tem um teorema que leva o seu nome. A partir dele, consegue medir a altura de uma pirâmide do Egito, usando a altura e a sombra de uma varinha, e assim montando uma razão e igualando essa a outra razão formada pela altura da pirâmide que queremos descobrir e a sua sombra. Agora, observando essa ilustração, vamos entender um pouco melhor a ideia desse grande matemático para determinar a altura dessa pirâmide. Então, o que foi que ele fez? Ele pegou uma varinha e ficou no chão, em um determinado horário. E o raio do sol, quando tocava essa varinha, projetava a sua sombra no solo. Da mesma forma, outro raio, que passava pelo ápice da pirâmide, também projetava a sombra dessa pirâmide no chão. Com base nessa ideia, temos duas coisas a considerar: a sombra e a altura. No caso da pirâmide, a sua sombra projetada naquele momento está sendo representada por S maiúsculo. Já a sua altura está sendo representada por H maiúsculo. Agora que temos essas duas medidas, podemos montar uma razão entre elas. No caso, vamos montar aqui uma razão entre a altura da pirâmide e a sombra dessa pirâmide. Então vai ficar H sobre S. Ou H está para S. Tranquilo? Agora vamos lá para a varinha. Da mesma forma, a varinha ela tem a sua sombra representada por S minúsculo e tem a sua altura representada por H minúsculo. E aí podemos montar nossa razão também da altura em relação à sombra. Então vamos lá. Hzinho está para Szinho. Então observe que essas razões foram montadas da seguinte forma. Primeiro colocou-se a altura, para depois colocar a sombra, mantendo assim uma proporcionalidade entre os segmentos. Ou seja, o que seria a proporção? É uma igualdade de duas razões. Então nesse caso, como montamos proporcionalmente, ou seja, mantendo as correspondências, então podemos montar a seguinte proporção, que é uma igualdade entre duas razões. Hzão sobre Szão vai ser igual a Hzinho sobre Szinho. Pronto, essa é a proporção. Agora, como é que ele utiliza isso aqui para determinar a altura da pirâmide? Simples. Observe que para medir a sombra dessa varinha, ele não vai ter dificuldade, assim como medir a altura dessa varinha, ele também não vai ter. Então já temos duas informações fáceis de serem obtidas. Da mesma forma, o comprimento da sombra da pirâmide, como é no chão, também não vai se ter dificuldade para medir. Agora, a sua altura, com certeza, vai ter dificuldade para ser medida. No caso, vamos ter três informações possíveis de serem medidas com facilidade e vai ficar faltando uma. Então, como deu para perceber, vai ficar faltando somente a medida da altura da pirâmide, o Hzão. Aí o Szão, o Szinho e o Hzinho vai ser possível obter essas medidas. Agora, como devemos proceder para determinar esse Hzão? Primeiramente, vamos pensar o seguinte. O Hzão e o Szinho, vou escrever aqui, ó. O Hzão e o Szinho são chamados de extremos. Já o Szão e o Hzinho são chamados de meios. Então, se você fizer a multiplicação entre os extremos, multiplicação
vai dar um determinado valor x, digamos. Ok? E se fizermos a mesma coisa para o S e o H, ou seja, os meios, e multiplicarmos eles, seja, multiplicação também. Também terá que dar x. Portanto, olhando aqui a nossa proporção, nós sabemos que se eu multiplicar o S por H, vai dar um determinado valor x. E se eu multiplicar o H por S, também vai dar esse mesmo valor x. Tem que dar para ser proporção. Como eu tenho S e H, eu vou saber quanto é o valor do x. E tendo o valor do x, vai ser o mesmo resultado que eu multiplicar H por S, ou seja, esse vezes esse também tem que dar x. Mas eu não tenho H. Então, para descobrir ele, basta pegar o x que descobrimos e dividir por S. Quando fizermos essa divisão, com certeza você vai encontrar a altura aproximada dessa pirâmide. Beleza? Então, essa foi a ideia genial desse grande matemático chamado Tales de Mileto. Espero que você tenha gostado e até um próximo vídeo.